Seminário no ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 7. O povo de Deus é santo. Analisamos na aula anterior as responsabilidades, os deveres que temos para com César, que representa e é o próprio governo e que pertence ao mundo, e a nossa posição da independência do governo. Independência no sentido de não recebermos favores e nem sermos influenciados pelo governo, pelos governantes. Nós devemos influenciá-los, mas não sofremos influência qualquer. O governo não tem direito de entrar no âmbito da igreja, porque a igreja pertence ao reino de Deus, e no reino de Deus quem dirige, governa e manda é Jesus, o rei colocado por Deus, e governo não pode participar disso, porque governo é do mundo, e o povo de Deus, o reino de Deus, não tem nada a ver com o reino das trevas, o reino do mundo. Agora, nós devemos entender essa independência de maneira bem clara. Existe uma incompatibilidade total entre o povo de Deus e o mundo, o povo de Deus e o governo. Leiamos Tiago 4, versículo 4. Aqui nós entendemos isto, porque a palavra de Deus é muito clara. Tiago 4, versículo 4, diz: infiéis, ou seja, no original, adúlteros e adúlteras. Adúlteros espiritualmente falando. Adúltero é aquele que rompe o seu compromisso com uma parte, no caso com Deus, para adulterar, estabelecer algum outro relacionamento com o mundo, no caso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você está enquadrado aí? A palavra é muito clara. Há dois tipos de cristãos, dois polos. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Se você é amigo do mundo, automaticamente você se tornou inimigo de Deus. Agora, se você se torna amigo de Deus, você automaticamente se tornou inimigo do mundo. E o mundo o odiará por causa disto. E não adianta passar a mão na cabeça do mundo, agradar a gregos e troianos, não adianta, porque o mundo o odiará desde que você permaneça fiel ao compromisso que você assumiu com o Senhor Jesus no reino de Deus. Neste caso, nós que pertencemos e nos decidimos a pertencer ao reino de Deus, nós pertencemos tão somente ao reino de Deus e não ao reino das trevas, a este mundo. Por causa disto, o mundo nos odeia, porque o Senhor Jesus nos separou de lá. Vamos agora reconhecer o seguinte: os governos são das nações, e as nações pertencem ao mundo. Todas as nações constituem em conjunto o mundo, sistema econômico, sistemas políticos, sistemas sociais, de valorização das pessoas de acordo com a sua posição social, de acordo com o dinheiro, de acordo com os bens que possuem, de acordo com o que elas representam para o mundo, as questões de fama, de glória, a moda, tudo isto faz parte do mundo. Estes sistemas todos, que são o próprio mundo, não tem nada a ver conosco, povo de Deus. E nós dizemos o seguinte: o servo de Deus não tem nada a ver com o mundo, ele serve ao reino de Deus. Mas vamos analisar o seguinte aspecto: existe uma diferença grande entre governo e governantes. E nós perguntamos: e caso existam crentes cristãos nos governos da nação, ainda que existam governantes cristãos, ou governos ainda assim são do mundo e são dirigidos por Satanás? O cristão que está no governo, cedo ou tarde, reconhecerá que ali não há lugar para ele. O governo não tem lugar. O governo do mundo não tem lugar para cristãos. E se um cristão estiver lá em cima, por acaso, ou pela vontade de Deus para que ele tenha experiência, ele descobrirá que ali não é lugar para ele. Ele terá que se corromper, e ele, como servo de Deus, não pode se corromper. Neste caso, ou ele se corrompe e entristece a Deus, ou ele não se corrompe e sai do governo. É o que acontece com a maioria dos cristãos. O mundo é para aquelas pessoas que pertencem ao mundo, ainda que dotadas de boas intenções, ainda que com senso de justiça, ainda que dotadas por Deus
de uma sensibilidade grande para a justiça. Ainda assim, eles pertencem ao mundo e eles devem governar o mundo, já que os cristãos são sempre minoria. A minoria não pode governar a maioria. Os cristãos pertencem ao reino de Deus, que na terra é minoria numérica, e não podem governar o mundo, as nações, que são maioria numérica. Isso é muito claro, é evidente pela palavra de Deus. O mundo, as nações, os governos das nações são dirigidos por Satanás, embora tendo que respeitar muitos limites, a justiça, a verdade, a honestidade, ainda que sejam tidas por relativas, na realidade existe um certo temor. As leis que existem testemunham para Deus. Ainda que erradas, as leis testemunham e apontam para a existência de uma justiça. E esta justiça é a justiça de Deus. E por causa disto, o mundo que está em Satanás não está completamente na vontade de Satanás, porque existem limites naturais estabelecidos por Deus, aos quais os governantes e os governos têm que respeitar. No entanto, se há cristãos nos governos, esses cristãos são pessoas e nós não podemos dizer que o governo é cristão. Um governo de uma nação mundana jamais será tido por um governo cristão, ainda que haja muitos cristãos como governantes. Compreendeu? A igreja e o reino de Deus atualmente na terra são separados dos demais nações e não podem pertencer a elas. A igreja obedece a um governo celestial e, embora deva cumprir com seus deveres para com César, a sua primeira fidelidade é para com seu rei Jesus Cristo e não para com o mundo. O povo de Deus jamais será tido como benemérito no mundo. E se um cristão é tido no mundo como benemérito, algo está errado. Pode saber que algo está errado, porque a Bíblia diz: ai de vós, quando todos disserem bem de vós. O que quer dizer isto? O seguinte: o povo de Deus é minoria. A maioria está posta no maligno. A maioria pertence ao mundo. A maioria faz a vontade da carne, que é governada por Satanás. Uma vez que um cristão se coloca em posição de ser benquisto, honrado, reconhecido e amado pelos do mundo, então é certamente seguro que ele não está honrado pelo Senhor, ele não está fazendo a vontade de Deus. A recompensa mais nítida que um servo de Deus vai receber aqui na terra é o ódio, aversão, perseguição, opressão. É isto que o povo de Deus vai receber. Ou você duvida da palavra de Deus quando Jesus disse: se fazem isto comigo, que será com vocês? Como pode o mundo, diz um servo de Deus, como pode o mundo amar ao servo enquanto odiou ao Senhor? Agora vamos analisar um outro aspecto da questão. O povo de Deus ser santo significa que o povo de Deus é separado. Está escrito em 1 Pedro 2, versículo 9, que nós somos separados por Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, com o privilégio de nos achegarmos ao Senhor num sacerdócio maravilhoso. Este privilégio que Deus nos dá é necessário que seja exercido em condições de santidade. A santidade fala de separação. Um povo santo significa um povo separado. Separado de quê? Separado do mundo. O povo de Deus tem necessariamente que ser separado do mundo. E nós queremos enfatizar o mundo neste aspecto. É claro que o mundo é o sistema de moda, o mundo é o sistema de pecado, a indústria do lazer, a indústria da política contrária aos valores morais, a idolatria, as falsas religiões. Tudo isso é mundo, mas é fácil da gente reconhecer isto como sendo mundo. O difícil é nós reconhecermos as boas coisas como sendo também do mundo. No caso, nós queremos reconhecer o governo como César e César pertencente ao mundo, embora muitas vezes dotado de boas intenções,
abençoado por Deus e muitas vezes exercendo justiça como nós gostaríamos e como Deus gosta que seja feito. No entanto, apesar disso tudo, pertence ao mundo. Mundo não é somente as coisas más, as coisas boas também são mundanas, porque não feitas para a glória de Deus, não feitas para Deus. As coisas más são do mundo, e as coisas boas também são do mundo, porque não feitas para Deus. Isto é que é mais difícil da gente observar. O governo é do mundo, e a igreja, como santa, deve se separar do mundo. O nosso interesse é enfatizar esta grande verdade. Independência da igreja do Estado. Estado é uma coisa, igreja é outra. O povo de Deus é povo. O povo de Deus não precisa de organizações, o povo de Deus não precisa de dinheiro, de bens materiais. O povo de Deus não precisa de poder mundano, poder do dinheiro, poder da influência política, poder da influência de moda, da influência social. O povo de Deus não precisa dessas influências. A nossa influência é espiritual, através do bom testemunho. O povo de Deus necessita tão somente de fidelidade ao Senhor. Enquanto estivermos em santidade, a igreja será uma bênção. O que nós podemos provar vendo a igreja primitiva em Roma de maneira especial. Enquanto estava nas cavernas, não tinha templos, não tinha organização, não tinha dinheiro, não tinha bens. Era perseguida, não gozava de nenhum favor do governo. A igreja tinha poder, havia conversões, crescia numericamente, a influência da igreja era muito grande. Uma vez que a igreja pôde ser legalizada, passou a possuir templos, passou a possuir bens, passou a ter influência política, passou a ter dinheiro e o poder espiritual caiu. Hoje em dia eu creio que nós vivemos época da legalização da igreja, ou seja, a igreja em nossos dias, representada pelas suas várias denominações e diferentes tipos de maneiras como ela se apresenta, goza hoje de reconhecimento, legalidade, possuindo bens, organizações, acesso aos meios de comunicação, tudo. Só não tem o poder de Deus. Só não tem influência espiritual, e a prova é o que nós observamos. Quando a nação, quando tem que tomar alguma decisão séria, por exemplo, sobre o aborto, não consultam os evangélicos, o povo de Deus. Eles não necessitam da nossa opinião porque não representamos muita coisa. É porque não temos influência salgadora sobre a nação. Isto é o que nós podemos observar claramente. Porque a igreja não é santa. Precisamos de santidade. É com santidade, separação do mundo, que estaremos influenciando o mundo. Se estamos em sociedade com o mundo, sociedade com César, então não podemos influenciar, porque a nossa autoridade moral e espiritual estará anuviada, estaremos impedidos de influenciar poderosa e significativamente os rumos da nação, o que Deus gostaria de fazer se a igreja fosse santa. Sejamos assim como Deus quer, reconheçamos a situação e o Senhor nos dará direção espiritual. Amém.